E nesse tempo de crise, o que fazer na hora de negociar? Ou renegociar empréstimos, financiamentos, até aluguéis? Para saber exatamente essa resposta e tirar nossas dúvidas sobre o sistema financeiro, exatamente em tempos de pandemia, vamos conversar agora ao vivo com ele, o Lucas Moura, que já está conosco. Lucas, tantas e tantas dúvidas relacionadas a dívidas também. Seja bem-vindo, boa noite, amigo. Boa noite, Cocino. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, são muitas dúvidas. Vamos começar por uma que pode ser a principal dos nossos telespectadores, que é em relação às dívidas com os bancos. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui o advogado Yuri Melo. Yuri, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal do Estado. Yuri, quem tem dívida com cartão de crédito ou alguma outra pendência com o banco, qual é o primeiro passo? O que deve fazer? Boa noite. O primeiro passo é sempre buscar comunicação, diálogo, a via administrativa sempre, seja através dos meios eletrônicos, sites, aplicativos e, em último caso, telefonando para a agência. O outro recurso possível seria o contato pessoal, que é evitado nesse momento de pandemia, mas se for necessário, tem que ser feito também. E caso não se resolva administrativamente, o caminho é o jurídico. A pessoa pode entrar na justiça para tentar resolver. Exato. Infelizmente, a nossa legislação ela não prevê nenhuma solução específica para esse momento de pandemia, que é um momento de crise que nenhum país no mundo previu. O que nós temos mais próximo é um caminho a ser adotado, que é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 5º, que prevê a revisão do contrato quando existe alguma condição onerosa para o consumidor. Então, nesse caso, até a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, ela divulgou que da total de carteira de clientes dos bancos, apenas 2 milhões conseguiram prorrogar os seus contratos, os seus financiamentos, os empréstimos pessoais, consignados e até mesmo as cobranças do cartão de crédito. Yuri, é muito forte a gente dizer que é um direito do consumidor nesse momento, mas é quase como se fosse, né? Os bancos, inclusive, receberam estímulos do Banco Central para poder renegociar a dívida com seus usuários. Perfeito. Esse é um dado muito importante, porque o Bacen, que é o Banco Central, e a CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, eles conseguiram liberar para os bancos, através das suas regras, mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para que esse valor fosse passado para o consumidor. Só que desse valor, apenas 1/6 chegou ao destinatário final. E a outra parte ainda não chegou ao consumidor, que é o mais vulnerável nesse momento. Então a gente pede que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, os Ministérios da Justiça, a Secretaria de Defesa do Consumidor entrem em ação. É claro que é uma situação em caráter nacional, mas nesse caso o cidadão, principalmente aquele de baixa renda, aquele que é mais afetado com toda essa pandemia, precisa sim ter esse direito de acesso, de renegociação, de conciliação, de extensão, porque, veja bem, não é só a suspensão e nem a prorrogação que vai resolver isso. Ainda que as atividades sejam liberadas amanhã, as pessoas não vão ter o seu poder aquisitivo restabelecido integralmente. Então seria interessante observar o que alguns bancos públicos fizeram com o setor produtivo. Por exemplo, eles colocaram uma carência de 6 meses e juros baixíssimos para que comece a ser pago apenas no ano 2021. A gente não pode adotar isso para o consumidor amplo, mas que seja algo proporcional, uma carência um pouco maior, um retorno gradual da prestação normal, para que as pessoas tenham condição de quitar suas dívidas e continuar com crédito. Senão a economia para, a roda para e todo mundo perde com isso, inclusive os bancos. E aí é importante a gente frisar que existe a possibilidade de renegociar dívidas já existentes, até o valor delas, dos juros talvez. E existe no caso também de empréstimos ou algo assim, de suspender o pagamento por um tempo. Existe essa possibilidade também? Existe, através dos aplicativos, os bancos já conseguem fazer sim a suspensão. É bom lembrar que o Conselho Monetário Nacional permitiu que fosse feita até 2 suspensões no prazo máximo de 6 meses. Alguns bancos conseguiram administrativamente fazer a suspensão por 90 dias, o que é pouco. Se a gente conseguisse ampliar isso por mais 120, 160 e até 190 dias, quem sabe, a gente poderia dar condição ao consumidor a voltar a ter o seu padrão de vida restabelecido, e lembrando sempre que hoje o que é mais gasto é com moradia, com comida e com a higiene da pessoa e da própria família. Então é preciso que o banco, já que eles foram beneficiados com mais de 1 trilhão de crédito em suas contas, que eles consigam sim passar isso para o consumidor mais carente, principalmente de baixa renda.
Yuri, a gente agradece a sua presença aqui. É isso, Cursino. Volto com você aí no estúdio. Obrigado a vocês e boa noite.